Maurivan Galdino Costa falando, você está no meu programa, o Evangelho é sobrenatural. Você sabe, é sobrenatural porque não conta histórias, faz histórias, real, funciona. Hoje eu tenho a grande alegria de estar aqui com o meu entrevistado desse programa, é o pastor José Simões, um grande amigo e irmão, que eu tive o privilégio de conhecer há algum tempinho, alguns anos. Ele tem um testemunho que vocês vão ver maravilhoso demais. Na verdade, a gente podia passar aqui horas com muitos testemunhos dele, mas eu pedi para que ele contasse um somente de uma cura maravilhosa, um milagre tremendo na vida dele. Você crê que Deus faz milagres? O médico diz, ó, tem jeito não, vai morrer, prepara a família, reúne a família, diz, ó, vai morrer. E então o médico que diz num dia, vai morrer, no outro ele chega, o que aconteceu aqui? Tantas vezes isso acontece. Por isso que os médicos ficam, assim, alguns até se convertem e outros ficam mais duros de coração, infelizmente. Você crê que Jesus, que a salvação é um pacote completo, que não vem só com a salvação para a gente ir para o céu? Só, quando eu digo, não só desmerecendo não, porque o céu é maravilhoso. Não há nada melhor, nada maior, nada mais importante do que o nosso céu, do que a nossa estada no céu. Mas enquanto estamos aqui na terra, você crê que no pacote completo do Evangelho o Senhor te dá cura, o Senhor te liberta, o Senhor te perdoa, o Senhor te regenera? O meu entrevistado de hoje, o pastor José Simões, teve um histórico, né, pastor, de sem Jesus, de muita rejeição, de criado sem os pais, sem estar com os pais, criado um pouco com a avó, criado largado por lá. O espírito de rejeição o levou para uma vida de mundo, de pecado, de vícios. Mas um dia você aceitou Jesus. Eu quero que esse testemunho comece a partir dali. Você era novo na fé, e interessante é que às vezes a pessoa aceitou Jesus, os problemas vão acabar. Não, Deus permite você passar por desertos, por lutas, por tempestades. Mas nesse deserto, nessa fornalha, o Senhor te abençoa. E te fortalece, e te faz um grande homem como ele hoje é. Hoje pastoreia vidas, e essas tribulações desse testemunho de hoje vão mostrar para você que Deus te fortalece nesse momento. Não desista, não desanime. Pastor José Simões, é um prazer estar com você aqui. E aí, nos conte aí essa história que vai abençoar muita gente, de você novo na fé, pego aí, diagnosticado com uma doença incurável. Conta aí como foi, os detalhes e como Jesus se manifestou a você. Ok, é prazer nosso estar aqui, né, para falar realmente do que o Senhor pode fazer na vida do homem. Inclusive foi isso que ele me disse, quando assim, meio a caminhada, ele numa certa madrugada me visitou, onde o médico já descobriu o diagnóstico, que eu estava tuberculoso, né, completamente, com os 2 pulmões podres, os meus ossos estavam esfareando, e como eu disse fora do ar, estava dizendo que eu nunca gostei de hospital, né? Então fiquei sofrendo em casa, pensando que estava simplesmente com uma gripezinha, tomando xarope, remedinho caseiros. E certo que um primo meu pegou e me levou urgente para o hospital. E lá chegando no hospital de base. Você chegava a cuspir sangue, essas coisas todas? Que é sinal de tuberculose, né? Quando Cuspir sangue, essas a coisas. Saliva, quando eu engolia, parecia que era uma bola de fogo. Não me alimentava, já estava numa situação, eu estava na fase terminal. Muito fraco, né? Fraco, eu estava com 400 quilos, ou 40 quilos e 400 gramas. Esse aí, 1,72 m. E não ia para o médico? Nada, só cada dia mais emagrecendo, defiando nessa situação. E aí, novo convertido, né? O Senhor Novo me convertido fez. de quanto tempo? Eu estava há 4 meses, 5 meses. Novinho, era um bebê. Era um bebezinho. E aí você, novo convertido, de repente pega a doença, não vem um pensamento assim, mas o Jesus que eu aceitei deixou com essa doença, e aí, como é que faz? Veio esse pensamento? Veio assim um pensamento naquele momento. Porque tem gente que inclusive acha que é até castigo, né? Pronto, antes de você continuar, Sim. minha sogra, assim que ela se converteu, pouco tempo, a filha dela, de 1 ano de idade, morreu por um erro médico. Erraram lá, deram um remédio errado, morreu. O pessoal disse, foi porque você deixou as imagens, eu estava vendo castigo. Vem esses pensamentos? Passa sim, sem dúvida, eu vivi esse momento. Convertido. 4 meses convertido e na hora para outra, da noite para o dia, isso aconteceu. Claro que isso não foi assim de estralo, já vinha as consequências, mas tipo assim, uma pequena gota de água, um copo cheio vai fazer
transbordar, né? Então foi o que aconteceu. E na minha mente eu aceitei Jesus para ter uma vida diferente. E como de fato aconteceu. Porém, tinha que passar por esse processo. Esse vale aí. Passar pelo vale da sombra da morte, como diz o salmista, né? E eu vivi esse vale da sombra da morte. Aí você foi levado ao hospital. E aí, chegando lá, o médico já às pressas e todo mundo já correu. Não, ele tem que internar, ele não pode voltar para casa. E já me colocaram já na parte de isolamento do hospital. Tuberculose é contagiosa. Já fiquei lá e aí eles começaram a fazer uma série de baterias de exames. Resultado, fiquei 17 dias. Tuberculose. Terminal já, na fase terminal. E mesmo assim eles tentaram reverter a situação, né, o quadro ali no momento. E certo é que com 15 dias lá dentro, ouvindo constantemente, não tem mais jeito, e já falava já para os meus parentes que estavam ali sempre visitando, ó, pode preparar, porque de hoje para amanhã é o máximo. E eu olhava para mim e via realmente que não tinha mais jeito. Você mesmo se via? Já perdi. Com esses 40 quilos? 40 quilos ali e 400 e poucas gramas, eu já olhava para mim e dizia, não tem mais jeito. Mas chegou um certo dia, de tanto ouvir que eu já ia morrer e tal, que eu ia descer a sepultura, e hoje não, hoje nós vemos aí que é normal estar usando máscara, aquela coisa toda, mas naquela época, isso foi em 97, né? Em 97, aí eu estava ali, precisamente ali no mês de outubro para novembro, lá estava eu. E aí as pessoas chegavam ali com aquela máscara e já com aquele olhar de piedade, aquilo ali me acabava mais aquela caveira, né? Pensa aí, o morto-vivo estava ali. E aquela situação, e as palavras, na verdade, era só essa, vai descer a sepultura. Não, para isso aí, coitado, isso aí não vai passar de hoje. Você tinha quantos anos? Na época eu estava com 19, alguma coisa. Um jovenzinho. E aí, vamos lá. Numa certa madrugada, eu desesperado, não sabia conversar com Deus, porque a oração é uma conversa. 4 meses de convertido, né? Não sabia o que era oração, então do meu jeito, da minha maneira, eu conversei com Deus. Falei, Deus, olha, eu não lhe aceitei para ficar desse jeito. E se for para mim ficar desse jeito, eu prefiro que o Senhor me dê logo a morte, me tire dessa situação. E aí ficou. Isso era por volta de umas 2 para 2h30 da manhã. E aí eu estou sossegadinho lá, daqui a pouco eu senti algo acontecendo, algo entrou ali naquele quarto e começou a conversar. Eu senti literalmente, como eu estou aqui conversando, eu ouvi a voz de Deus, literalmente assim no meu espírito. Falei, olha, eis que os homens estão dizendo que você vai descer a sepultura, mas eu venho te dizer que tu não descerás a sepultura. Eu vou lhe tirar daqui e tu sairás para os 4 cantos dessa terra. Aí você vai sair e eu vou colocar pessoas que vão estar te ouvindo e você vai dizer a elas o que eu sou capaz de fazer se elas se entregarem completamente nas minhas mãos. Amém. Olha que interessante, pastor José Simões, quando no Salmo 115 diz, os deuses dos povos são prata, ouro, gesso, madeira, deuses que têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam, mãos, mas não apalpam, e som nenhum lhe sai da garganta, mas o nosso Deus está nos céus e tal. Aleluia. Então, Salmo 115, na nossa versão, na versão católica romana, o Salmo 113b, fala que por isso que Deus não aceita imagem de escultura, porque não reflete o poder de Deus. Ali é uma obra feita por mãos de homens, que tem boca e não fala, tem ouvido não ouve. Aí você vê, o pastor José Simões, hoje o pastor José Simões, o José Simões, o jovem José Simões, 19 anos, 4 meses de convertido, disse, Senhor, eu não te aceitei para ficar assim. É verdade, ele veio para que a gente tivesse vida e abundância, esse é o Evangelho. E aí ele fala com Deus e Deus ouve. Agora Deus que ouve também fala, e falou com ele. Você vê que chegou no quarto, Deus falou com o José Simões jovem. Todo mundo está dizendo, mas eu digo o contrário do que todo mundo está dizendo isso. Que interessante. Bom, aí você ouviu isso e ficou vibrando, né? E aí o que aconteceu depois? Com certeza, foi algo muito poderoso, né? E é interessante o senhor estar falando aí, o José, só que quando Deus entra em ação, ele muda completamente, até o nome ele muda. Aleluia. Porque hoje,
lá na região, se procurar lá o pastor José, o pastor Simões, como sou tratado hoje, ninguém vai dizer que me conhece. Ninguém me conhece. Mas se procurar o Zezinho, todos vão saber quem é o Zezinho. Olha. Então Deus, ele transforma até o nome da pessoa, ele muda, como mudou. O Zezinho já não existe mais, mas hoje existe o Boca de Trovão, os Simões, não é? E graças a Deus. Bom, então o que aconteceu? Depois disso, no outro dia, o médico, como de costume, ele fazia sempre uma bateria de exame, e lá vai eu para aquela rotina. Nós entramos lá na sala de raio-x, ele tirou o raio-x, eu já fui liberado e fiquei numa certa salinha. E ele para lá, daqui a pouco ele chegou assustado. José, o que foi que aconteceu? Aí eu fiquei assustado também, a forma como ele me abordou ali. O que foi que aconteceu? Eu falei, não sei, doutor, me conta aí, eu quero saber. Você já tinha fôlego? Já estava sentindo diferente a força no ar? Já não estava como antes, né? Não estava assim 100%, né? Mas eu já estava bem melhor. Depois dessa visitação, com certeza já foi algo diferente. Eu já senti mais força, né? Até a saliva, como eu disse aqui no início, que quando eu engolia parece que era uma bola de fogo. Já estava normal. Já estava normal. E aí então ele mostra para mim, está aqui. Ainda ontem os seus 2 pulmões, você estava como podre, estava acabado, mas agora... E ele usou essa palavra podre? Nessa forma, nessa linguagem. Estava podre. Estava podre, não tinha mais jeito. E eu estou sem entender, porque agora está com o pulmão de 2 crianças. Olha, Jesus tirou aquele negócio e deu 2 pulmões novos. Novinho. E aí, quando ele falou aquilo, deu aquele estralo, eu lembrei. Olha. Aí eu falei, sabe o que é isso? Eu vou lhe dizer, isso foi o meu Jesus que me visitou ontem aqui. E essa foi a palavra que eu dei para ele tomou aquele espanto. 2 pulmões novos. Novinho, não tem mais. Os meus ossos que estavam esfareando voltaram normal. Ali... nessa virada da madrugada até o amanhecer do dia, os meus ossos já não estavam como antes também. O Senhor restaurou completamente. E bom, tem o texto de Isaías que ele fortalecerá os teus ossos, né? E foi o que aconteceu. 53:11. Se cumpriu na minha vida. Olha que tremendo. Se cumpriu na minha vida. E aí veio aquele processo, aí eu já tomei aquela ousadia pelo Espírito ali. E quando você saiu do hospital? Naqueles dias? Veja só, nesse momento eu estava com 15 dias ali. Aí ele naquele calor do momento, euforia, eu disse a ele, eu falei, eu quero ir embora. Aí ele já falou, não, você não pode sair. Eles veem, mas não acreditam, né? Você não pode sair. Eu falei, não, o Senhor já falou comigo que eu não vou morrer, então eu não vou morrer, eu vou para cá. Não, mas você, olha a sua situação. E eu estava ainda magrinho, né, debilitado. Não, você não vai. E certo é que eu ainda fechou os 17 dias, ainda fiquei mais 2 dias. Ele me liberou. 2 dias depois. Me liberou com muita dificuldade, mas graças a Deus me liberou. Você ficou, você estava no 15 dias lá. Isso. Aí você ficou mais 2 dias. Mais 2 dias. Então quer dizer que foi no 18º dia que você foi. Então, assim, 2 dias. A Bíblia diz que depois de 2 dias, no terceiro ressuscitará, né? O terceiro da ressurreição. Você estava em casa no 3º dia, depois que Deus falou. 1, 2 e 3. Dessa forma. E aí, graças a Deus, né, saí de lá, e mesmo com muitas coisas, você tem que passar para mim moço, um pacote de comprimido, que aquilo ali não é comprimido, misericórdia, desse tamanho, você tem que tomar e tal, e aquela coisa, eu já naquele calor do momento, aí a minha fé aumentou, foi algo muito positivo, eu estava sentindo algo, isso dentro de mim. O fogo agora era outro, né? O fogo era outro. Não era o fogo da tuberculose, era o fogo do Espírito. O fogo do Espírito, e dentro desse momento eu já desejei, porque eu ouvia falar muito de batismo com o Espírito Santo, aquela coisa toda, eu já queria, glória a Deus, já queria ser batizado com o Espírito Santo. E mais na frente, quando eu chego lá, recebo os compromissos, aí veio uma enfermeira lá, que aquela ali, hoje eu posso dizer, foi a emissária do cão. Já veio logo, você não pode ficar sem tomar esses compromissos, porque se você ficar, você vai morrer, que não sei o quê, E resumindo, eu fiquei logo nos primeiros momentos, foi 15 dias sem tomar um compromisso, no jejum absoluto, nem água eu estava bebendo.
porque eu queria ser batizado com o Espírito Isso para se fosse um tuberculoso, nem escapava, não. Além de sem pulmão Sim. e ainda sem comer, não. Pensa aí. E aí, graças a Deus, quando eu fui lá para aquela questão de rotina que eu tinha que ir lá e tal, eu fui lá. E aí, nesse dia, o inimigo, ele é terrível, né? Quer nos amedrontar. Quando nesse dia que eu cheguei, 3 que ficaram sem tomar os comprimidos, chegou numa situação terrível. E eu, absolutamente não senti nada. Só felicidade, alegria. Mais novos, tudo ali. E Deus foi trabalhando de uma forma tão maravilhosa que eu já comecei até a ganhar peso. Sem tomar compromisso nenhum, não tomei. Joguei, foi tudo fora. Jejuando 15 dias? Jejuei 15 dias, todos os dias, só comia à noite. Né? Durante o dia eu estava ali, não comia nem bebia, um jejum absoluto. E dentro desse intervalo de 15 dias, pela graça e misericórdia de Deus, o Pai me selou com a promessa, batizando com o Espírito Santo, que era o que eu mais queria. E graças a Deus, até hoje, eu vou no hospital fazer, né, no posto de saúde, eu fazer os exames que tem que fazer, que é aquele exame de rotina. Até para contar o testemunho, né? Graças a Deus, não tem absolutamente nada, porque Deus fez realmente a transformação, e aí está o Evangelho, né, do poder sobrenatural. E eu posso dizer, afirmo sempre nos meus testemunhos, que eu sou um milagre de Deus. Aleluia, pastor José Simões. Bom, a gente está terminando essa entrevista maravilhosa. O pastor José Simões tem aí, como eu disse, muito pano para manga, é o ditado que diz, mas hoje vai ficar com essa entrevista. E se você quiser pulmões novos, rins novos, fígado novo, está à disposição. Jesus pode te dar. Esse é o Evangelho sobrenatural. Ele já levou na cruz do Calvário no seu corpo todas são todas as enfermidades. Ele levou Covid, ele levou gripe, ele levou tudo. E se você crê no Senhor Jesus, como o Senhor falou com ele, a todos que se entregarem a mim, eu faço a diferença. Então eu quero agradecer ao pastor José Simões por essa entrevista maravilhosa. Muita gente será tocada, amém, pela sua entrevista. E você pode ir lá na Igreja Missionária da Fé, de que bairro que é? No bairro Bruno Bacelar. No bairro Bruno Bacelar, lá, depois aqui vai estar a descrição embaixo. Visitar, ouvir essa mesma evangelho que o pastor José Simões, que não tem mais 40 quilos, está um pouquinho mais de 40. E tem que se controlar, né? E os pulmões novos aí, vai lá porque Deus o usa, ele coloca a mão e as pessoas são abençoadas, porque todo crente deve colocar as mãos e as pessoas são curadas. Mas agora eu pedi, agradeço já, mas quero que termine o pastor José Simões orando por enfermos. Ore por enfermos hoje. Quem sabe alguém com câncer vai ouvir ouviu essa entrevista e está ouvindo essa oração, o câncer vai embora, ossos ali, quem sabe com osteoporose, osteosporose, os ossos serão regenerados como for dele, pulmões, esse problema respiratório, bronquites, asmas, algo nessa área também e outras áreas, rejuvenescimento de células. Ora aí, olhando para a câmera, não precisa nem fechar os olhos, olha para a câmera, você sabe, Deus está bradando, que hoje ele é chamado de o homem que não tinha pulmões, agora é o trovão, ele troveja. Glória a Deus. Como Jesus troveja, ele troveja também. Obrigado, pastor. Eu que agradeço, né? E você que está nos assistindo nesse momento, eu tenho certeza, esse momento foi o Senhor Deus que preparou. Aleluia. E assim como eu ouvir diversas vezes, não tem mais jeito, não tem mais solução, que eu ia descer à sepultura, quem sabe você tem ouvido alguém dizer que não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu quero dizer para você, faça como eu fiz. Eu ouvi um convite, o convite que o Senhor me fez por meio do Evangelho, segundo escreveu Mateus, lá no capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Quem sabe você está nessa situação, cansado de tanto sofrimento, essa enfermidade, mas eu creio no poder do Evangelho, o Evangelho que transforma. Amém. O Evangelho que realmente é sobrenatural. E é no nome do Senhor que eu quero orar por você agora. Amém. Eu quero que você tome posse. Neste momento, o Deus que está aqui conosco está aí com você. Se você crê, o segredo é crer, o segredo é abrir o coração, não dar ouvido à voz da circunstância. A circunstância pode dizer para você, não tem mais jeito, desista, acabou, não faça isso. Jesus é a solução, e é no nome de Jesus que eu oro por você agora. É no nome de Jesus que eu repreendo este mal, da cabeça à planta dos pés, porque a palavra, o Evangelho
que transforma, o evangelho de poder que eu recebi, é esse que eu ministro sobre a tua vida. E nesse evangelho diz que quando nós orarmos no nome de Jesus pelo enfermo, o enfermo seria curado. Então, no nome de Jesus, receba a cura aí agora, receba a libertação, receba um toque do Pai, do Filho, do Espírito do Senhor, e assim seja curado em um nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado.